A seguir, Painel. Olá, boa noite. Terça-feira, 5 de março de 2019. Está no ar o programa Painel. Comer de 3 em 3 horas, eliminar carboidratos, fazer regime intermitente. Apesar de todas as receitas milagrosas no mundo das dietas, a população está cada vez mais obesa. Na verdade, vivemos uma epidemia. Alguma coisa não está fechando nesta equação. O painel de hoje vai tratar deste assunto. O painel é transmitido ao mesmo tempo em diferentes plataformas. Neste momento estamos no canal 4 da TV aberta, pelo 14 da NET e pela rede de rádios UPF e também no Facebook na página da UPF TV. E é claro, contamos com a sua participação. Programa Painel. Para participar do programa é só entrar na página da UPF TV no Facebook ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. E com a gente no programa desta semana, a nutricionista Carolina Matos, que é mestre em endocrinologia, metabologia e nutrição, professora no curso de nutrição da UPF e também nutricionista. O médico Lucas Duda Schmitz, que é cirurgião geral e cirurgião digestivo, mestre em clínica cirúrgica e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Como vocês viram aí, então, a gente tem 2 grandes especialistas aqui para falar de um tema que é muito importante porque diz respeito à saúde. Carolina, eu falei no começo, na abertura do programa, que existem muitas dietas milagrosas, não é? E esse mundo aí, todo dia a gente tem uma novidade. O que a gente pode acreditar, o que a gente pode descartar em termos de dietas hoje? Olá, obrigada pelo convite. Quando a gente pensa nessa resposta ampla, entre jejum intermitente, dieta com hipocalórica, redução, reestruturação do plano alimentar, reeducação alimentar, a gente pensa que o melhor é o que for individualizado para o paciente, o que for pensado e adequado para o dia a dia do paciente. O jejum intermitente hoje ele é visto muito como uma ideia que serviria para todo mundo, mas ainda temos poucos estudos em cima disso, ainda os principais estudos são experimentais, ou seja, em animais. Então, a gente precisa estudar um pouco melhor para dizer que ele é uma opção para a saúde pública. E as pessoas adotam o regime intermitente como se fosse a solução para todos os problemas, não é? Sim, certamente. Ainda não tem nem definido muitos protocolos. Existem vários protocolos. Fazer 16 horas em jejum, 8 horas se alimentando. Então, não se foi definido nem o melhor protocolo ainda para o jejum intermitente e nem quais são os indivíduos que vão ter, de fato, benefício. Claro, não é algo que está descartado. Pode ser utilizado desde que vá se adequar individualmente ao paciente. Agora, normalmente, quando uma pessoa busca uma dieta, ou seja com um profissional, ou seja através das redes sociais, que está muito comum hoje, aplicativos, ela vai pela questão estética. Mas esse não deve ser o pensamento, não é, Carolina? Porque quando a ideia é estética, primeiro que a gente vai priorizar outras coisas. Quando eu entendo que o meu plano alimentar, a minha saúde alimentar, ela é estética, eu vou pensar que se o meu trabalho é mais importante, eu vou deixar o estético de lado. Se a minha família é mais importante, a estética vai ficar de lado. Quando a gente entender que a alimentação ela é chave de uma saúde, uma saúde boa, que a atividade física é importante para a gente ter um padrão saudável de vida, a gente vai conseguir priorizar e dar a importância real para essas questões da nossa vida. Agora, doutor Lucas, por que a gente vive uma epidemia da obesidade diante de tantas possibilidades que a gente tem de melhorar a nossa qualidade de vida? Obrigado, Zumara, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui contigo e também com a minha colega extremamente profissional, que é a Carolina, nota 10. Bom, Zumara, esse é um tema bastante amplo, né? O que a gente vê nos últimos anos aí é o crescimento da obesidade no mundo inteiro, né?
É claro que o dia a dia das pessoas modificou muito, né? Eu me lembro da minha infância, vejo a infância dos meus filhos hoje, ela é completamente diferente, né? Primeiro porque tu não tem liberdade para estar na rua, as brincadeiras não são mais as mesmas, né? Hoje a informática ela tomou conta daquele dia a dia, mas não só por causa disso, tá? Da questão também de atividades, mas também a questão nutricional, né, Carol? Acho que a Carol pode explorar isso aqui um pouquinho melhor. Houve uma mudança, né? Veja que o nosso estômago ele é o mesmo lá da época dos primatas, né? Em que a gente vivia ainda nas árvores e isso não modificou ao longo do tempo, né? O que modificou? Modificou que hoje o alimento está disponível, né? E o que é o alimento que as pessoas normalmente buscam? É o alimento saboroso, né? E o que dá sabor para o alimento? Então, normalmente são as gorduras que trazem sabor ao alimento. Então, eu acho que todo esse contexto, né, de mudança nas atividades, né, mudança na questão dietética, levaram também a esse final hoje, que é de crescimento exponencial da obesidade. Hoje a gente tem no Brasil em torno de 20% da população aí com nível de obesidade, né? Não é mais nem sobrepeso. Quando a gente fala de sobrepeso, que é um pouquinho acima do normal, a gente já tem mais de 50% da população acima do peso normal. Mas obesidade, 20%. E quando que acende a luz vermelha? Quando chega no sobrepeso? Eu acho que quando chega no sobrepeso, a gente já tem que começar a se preocupar, né? Porque o que as pessoas têm que entender? Que a obesidade, ela não é uma condição. Eu não estou obeso. Não, eu sou obeso, eu estou com sobrepeso, mas isso é uma doença, e é uma doença grave, e é uma doença que traz outras doenças. E que vai matar essa pessoa antes do que ela pensa. E a correlação com a morte, às vezes, que está por trás da obesidade, as pessoas também não fazem essa correlação. Porque o infarto, o derrame cerebral, a cirrose, a apneia do sono, que é o que mata o obeso, sempre o culpado são essas doenças e nunca a obesidade, que foi quem gerou tudo isso. Né? Então, a gente tem que enxergar a obesidade como uma doença grave, uma doença crônica, uma doença principalmente debilitante. Ela tira a vida da pessoa. E isso é outro aspecto, né? A gente não, como estava falando, a Carol também, não tem que ser visto como uma necessidade de buscar estética. A gente tem que buscar saúde, em primeiro lugar. Agora, o Dr. Lucas fala que mudou a nossa forma de nos alimentarmos, não é? Porque a gente vai em busca do sabor. E hoje as ofertas são muitas. Quando se fala em comida verdadeira, do que a gente está falando, Carolina? Que comida de verdade é essa que a gente tem que... A comida, quanto menos embalada, né, a gente faz uma brincadeira, e mais descascada for, melhor. Então, alimentos que sejam de forma que tenha mais natural possível. Por exemplo, fruta, verduras, pode ter carboidrato, né? A low carb, ela não é também uma ação para que é uma outra dieta, não é muito usada. Redução de carboidrato. Pode ter, mas desde que sejam integrais, para baixar o índice glicêmico dessa dieta. As carnes podem, uma época a gente tem muito hábito de ou crucificar ou santificar o alimento, né? Então, antigamente, ovos não, ovos aumentam o colesterol. Hoje já a dieta tem que ser rica em ovos, a gente vai comer omelete de manhã e à noite. O que acontece? A gente cria padrões alimentares, vende padrões alimentares e eles acabam frustrando o paciente porque ele não consegue manter. Eu não vou passar a minha vida inteira comendo omelete, eu não vou em todas as refeições só consumir carne ou só consumir frutas, né? Então, o que ocorre? Eu acabo não conseguindo manter. E o que faz eu ter um padrão alimentar saudável e manter um padrão corporal saudável? É a rotina. Todos os dias eu mantenho uma dieta legal. E essa dieta, então, tem que ser adequada para mim. Então, é individual. Se eu for consultar contigo, você vai me dar uma dieta que é só para mim, não vai servir a outra pessoa. É basicamente isso. Cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla, né? A dieta saudável é a dieta que funciona para mim. Né? Não é a dieta que funcionou para o meu vizinho, Às vezes os familiares entram num plano alimentar junto, pela rotina semelhante, e tem benefício, mas tem que ser individualizada. Agora, nessa questão dos ovos, não é, que já foi crucificado em outra época, hoje as pessoas consomem muitos ovos
porque dizem que é bom e para emagrecer. Agora, uma pessoa que consome demais um produto como esse, pode ter consequências também na sua saúde? Pode ter contraindicações, digamos assim? Tudo que for em excesso, né, pode ter contraindicação. Não existem, ainda a sociedade, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomenda esse uso excessivo dos ovos. Se a gente for ver as diretrizes de hipercolesterolemia, também não recomendam ainda um ovo ao dia. Então, não há um consenso sobre o consumo dos ovos. Se calculado dentro de uma dieta e o nutricionista julgar que está adequado a quantidade de proteína, a quantidade de gordura dessa dieta fechou, está adequada para esse paciente, pode ser consumido. O problema é a gente falar, pode ser 10 ovos por dia, posso comer 3 ovos por dia. Eu não sei, né? Eu tenho que fazer um cálculo nutricional e avaliar se isso de fato vai funcionar para o paciente. Agora, doutor Lucas, a solução para um problema crônico de obesidade está na cirurgia ou é a última solução encaminhada? Não digo que seja a única solução e nem que seja a última, né? Eu acho que também da mesma forma como vocês estão falando, eu entro na mesma linha. Acho que tem que ser uma coisa individualizada para cada pessoa, né? Eu acho que acima de tudo as pessoas têm que ter, independente do tratamento que for fazer, elas têm que, em primeiro lugar, enxergar que a obesidade é um problema de saúde e que elas têm que resolver, né? E dentro das soluções, né, a gente tem basicamente hoje 3 soluções, um tratamento clínico que envolve a questão de dieta, de atividade física, acompanhamento médico, psicológico, enfim, uma equipe multidisciplinar, né, médica também, cuidando desse paciente. Depois nós temos um próximo passo que seria, não digo que seja sequencial, mas um outro passo que seria a colocação de balões intragástricos, né, que é um tratamento endoscópico, né? E também temos um outro passo que é a cirurgia bariátrica. Eu acho que a gente tem que saber usar esse arsenal que a gente tem. E dentro da cirurgia bariátrica também a gente tem diversas técnicas e a gente tem técnicas que são também ajustadas para algum tipo de paciente, né? Mas acima de tudo, independente do tratamento que for fazer, o que é mais importante? É a pessoa ter maturidade. Além de entender que a obesidade é uma doença, tem que ter maturidade, porque ela tem que se dedicar, não importa para o tratamento que for fazer. Saber que é um problema e tem que se dedicar para ele conforme a orientação dos profissionais. Há casos em que a pessoa faz a cirurgia bariátrica e ela volta a engordar, por exemplo, a ficar obesa novamente? Tem Sim, essas situações? Estatisticamente, isso é um estudo nível mundial, né? A média de 20% de reganho, de pacientes que fazem tem reganho, né? E isso é Japão, Estados Unidos, Brasil, isso independente do local. Doutor Lucas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai fazer um intervalinho agora e voltamos em seguida. Estamos apresentando o programa Painel. Voltamos a apresentar programa Painel. Dietas milagrosas e obesidade são assuntos do painel nesta semana de carnaval. Você pode participar do programa pela página da UPF TV no Facebook ou no WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. Olha, é claro que os problemas que decorrem da má alimentação acabam gerando aí uma demanda por profissionais especializados nessa área. E hoje a gente tem também o coaching de emagrecimento. O que faz este profissional é o que vamos saber através do depoimento da Priscila Ferreira. Hoje, praticamente 100% das pessoas que procuram pelo emagrecimento já tentaram por algum método. Há algum tempo vem se falando que para conquistar o emagrecimento é necessário ingerir menos caloria e gastar mais calorias. Porém, hoje o emagrecimento deixou de ser uma conta matemática simples onde 1 mais 1 é 2. Existem algumas interferências no meio do caminho do emagrecimento, como pensamentos negativos e sabotadores sobre si mesmo, que te levam a baixa autoestima. A falta do foco, disciplina, persistência e motivação. Outro fator de interferência é também o mau gerenciamento do tempo,
Hábitos ruins que podem estar prejudicando a tua saúde e o não reconhecimento das emoções, que te levam muitas vezes ao aumento da ansiedade, do estresse e pela busca do alívio imediato, muitas vezes também encontrado na comida. Olha, aproveitando o depoimento da Priscila, vamos voltar na questão do reganho depois de uma cirurgia bariátrica. Acho que todas essas questões emocionais aí, elas contribuem para isso. A falta de foco, a ansiedade, enfim, vários outros fatores, Dr. Lucas. Sem dúvida contribuem, né, Zumara? O que a gente percebe também é que os pacientes que são mal preparados para essa cirurgia, aquele paciente que decide no ímpeto de fazer a cirurgia e faz os exames, na outra semana já quer operar, esse paciente ele tem uma tendência a ter maus resultados, né? Então, hoje se sabe, e as equipes hoje, quando são bem estruturadas, elas têm já um esquema padronizado de levar esse paciente até a cirurgia com algum cuidado a mais, né? Que normalmente são os pacientes que têm os melhores resultados. Então, quando a gente consegue levar eles para uma palestra, explicar bem o cenário, o que vai mudar na vida dele, ele colocar um compromisso na vida dele, das mudanças que ele tem que fazer, né? Passar por todos os profissionais, né? Passar por educador físico, psicóloga, nutricionista, médica nutróloga, pela equipe em si, e a gente mostrar todo esse mundo novo que é o mundo da bariátrica, a gente mesmo assim tem problemas, mas menos do que quando esse paciente não é bem preparado. Né? Eu acho que a equipe, quando ela já tem uma consistência, já tem algum tempo de andamento, trabalhando com esse tipo de paciente, também ele vai conhecendo melhor os caminhos para evitar problemas futuros. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, o preparo é essencial e depois o acompanhamento desse paciente, não só pelo médico, porque o médico hoje, o cirurgião, ele talvez faz a parte mais fácil de todo esse tratamento. O que é complexo, é complicado, é o dia a dia, levar esse cara seguindo as regras. Então, aí o papel da nutricionista, da psicóloga algumas vezes, do nutrólogo, isso é fundamental, fundamental. O que eu digo que os pacientes é diferente de uma outra pessoa que não tem obesidade? Não é muita coisa diferente, mas tem que fazer as coisas que são obrigatórias. Né? Eu digo que cabe numa mão, né? É ter dieta saudável, né? E não é nenhuma dieta exaustiva, como se fosse perder peso. A manutenção com uma dieta saudável é fazer atividade física regular, como qualquer outra pessoa. Tem que ter dieta saudável, atividade física regular. Tem que vir no médico, eventualmente, fazer alguns exames. Tá? E o que vai ser mais diferente do paciente que faz cirurgia bariátrica daquele que não fez? É usar vitaminas. Normalmente sempre acompanha o paciente no pós-operatório. Isso para o resto da vida. Para o resto da vida. Só que a gente vai fazer uma troca. Você vai trocar, às vezes, mais de 20 medicações que você vai estar tomando por várias doenças que vão aparecer decorrentes da obesidade por vitaminas. Né? Então, é uma troca. Então, isso é importante entender. No seu caso, especificamente, Dr. Lucas, pela experiência que o senhor tem nessa área, quando o paciente não está comprometido antes de fazer a cirurgia, o senhor evita fazer, então? Não só evita, mas às vezes a gente dá um tempo para essa pessoa pensar, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. A pessoa ela não pode chegar lá empurrada por um familiar, né? Ou às vezes no ímpeto de, como nós estávamos falando aqui, de buscar resultado estético. Não é isso que a cirurgia bariátrica busca. A gente quer dar saúde e qualidade de vida para o paciente. Então, só que isso exige uma mudança muito grande na vida dele, que é uma mudança ótima. Quem faz cirurgia bariátrica, ela não se arrepende, a pessoa não se arrepende, porque a vida muda e muda para melhor. Na verdade, ele começa a viver algumas vezes, né? Mas ele tem que chegar lá tranquilo, com a sua decisão tomada. E para isso, ele precisa antes receber informação para ver se ele vai querer fazer isso tudo. Né? Um detalhe só que eu acho bem importante também entender que a maturidade é uma coisa importante para o resultado. Né? O que a gente percebe, às vezes, quando a pessoa é muito jovem, às vezes quer agir muito no ímpeto, não está bem preparada, os resultados são piores. Né? Então, acho que, às vezes, o jovem ele tem que pensar um pouquinho melhor antes de tomar esse caminho. Claro que, às vezes, a situação está tão crítica que a família está ansiosa para resolver isso. Mas ele tem que estar com a cabeça e os pés no chão, para que o resultado seja o melhor possível e não só perder peso, para manutenção do peso baixo ao longo da vida. Isso é o mais importante de qualquer tratamento, né, Carol? Não é, for fazer dieta, um tratamento clínico, o problema não é emagrecer.
O problema é se manter magro a longo prazo. Pois é, eu acho que a Carolina podia nos ajudar. Como manter-se na mesma forma para o resto da vida? A gente sempre vai usar a alimentação aliada à atividade física, né? Isso que o Dr. Lucas falou, na verdade, para qualquer dieta, para qualquer plano alimentar, né? Eu preciso estar maduro, eu preciso compreender as mudanças alimentares que vão ocorrer, eu preciso ter o papel atuante e o papel principal da mudança de peso é o do paciente. Os demais profissionais, eles estão ali para ajudar, eles são a rede de apoio, mas quando eu tomo a decisão de que eu vou mudar a minha vida, de que eu vou priorizar a minha saúde, aí eu vou conseguir ter bons hábitos alimentares, aí eu vou conseguir manter esse plano alimentar para sempre, que é o objetivo. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, Carol, mas então nunca mais eu vou ir num churrasco, nunca mais eu vou ter um excesso. Bacon, por exemplo. O que vai acontecer? Eu acho que é o contrário, né? Quanto mais períodos em dieta que eu faço na vida, mais privações eu vou ter. Se eu defino que eu vou ter uma alimentação saudável, eu vou conseguir. O saudável é também ter excessos, né? É poder incluir coisas que não estão no meu plano alimentar no dia a dia. Mas o meu dia a dia é saudável. Eu pratico atividade física sempre. Então, eu faço as pazes com o alimento, eu faço as pazes com a atividade física e eu consigo ter uma vida regrada e saudável. Aí você está dizendo que a pessoa pode comer tudo que ela quiser dentro de um regramento, né? De um limite. É isso. O que é rotina e o que é excesso, né? É rotina eu comer fast food? É rotina eu comer batata frita? É rotina eu comer bacon? Ou isso é a exceção? Se for a exceção, está ok. Se for a rotina, estamos com problema. Pois é, aí tem dietas, a gente falou das dietas milagrosas, tem dietas que defendem a questão do dia do lixo, que é aquele dia em que você pode comer tudo o que você quiser comer. Isso se inclui nessa ideia que você passou ou não é mais uma dieta que não funciona? Dia do lixo, é horrível esse termo, né? E é um hábito que a gente tem que evitar. Porque, primeiro, que quando eu consumo um dia inteiro de um valor calórico alto, desde de manhã, eu acordo, hoje é o dia do lixo. O meu café da manhã já vai ser, né? Eu já vou para uma padaria e vou comer o que eu quiser. Aí eu começo a adicionar um valor calórico muito grande. Fora que eu saio de uma rotina saudável, o que também não é legal. E acaba produzindo mais glicose, mais insulina. Então, hormonalmente também não é interessante. Então, o ideal são excessos pontuais, né? De preferência não no mesmo dia. E sempre, que eu digo, ou é qualidade ou é quantidade. Então, se é um churrasco, eu estou excedendo na quantidade. É carne, é salada, eu estou comendo a mais a carne. Ok, eu excedi na quantidade. Já eu estou indo numa pizzaria. Então, eu vou em um rodízio, eu estou excedendo na qualidade do alimento. Eu estou mudando a qualidade do que está prescrito. Logo, eu não vou comer em excesso. Eu não vou comer em quantidade exagerada. Se a gente conseguir esse equilíbrio, normalmente os excessos não atrapalham a perda de peso. Isso acontece também na cirurgia bariátrica, né? Eu costumo falar até para os pacientes isso. Às vezes se preocupam que com o passar do tempo eles começam a comer mais. E isso é uma situação normal de quem faz cirurgia bariátrica. No início ela vai exigir uma restrição maior, mas depois eles conseguem comer melhor, né? Depois de um ano estão comendo praticamente o que comia antes, né? E eu sempre faço essa analogia para eles. O problema não é a quantidade. É como se nós pegássemos 2 copos, um cheio d'água e um cheio de leite condensado. São 2 copos da mesma altura, mesmo volume, cheios. O problema não vai estar no volume. O problema está no que está dentro, a qualidade desse alimento. E isso faz toda a diferença. E tem diferenças também, Dr. Lucas, para homens, mulheres, idades de homens e mulheres? A gente ganha mais peso conforme a idade, a mulher tem mais facilidade, o homem não? Tem essa diferença? Assim, tecnicamente, não muita diferença, né? O que a gente nota, assim, é que às vezes as mulheres são mais dedicadas, né? Elas procuram mais o tratamento e elas normalmente são mais dedicadas. E até aí porque elas vão pelo aspecto estético. muitas vezes elas já têm até a experiência de dietas passadas, já conhecem mais os alimentos, o número de caloria. Então a gente vê que elas têm uma instrução melhor, né? Mas cada vez mais está aparecendo mais homens, né? Então, antigamente se fazia muita cirurgia em bariátrica em mulheres e pouquíssimos homens. Hoje, isso já está
chegando num nível quase equiparado, né? Mas os resultados, eles, quando o paciente é disciplinado e tem toda essa instrução, os resultados se equiparam, né? O senhor diria que num conselho final, assim, a maturidade é importante para qualquer decisão em relação... Sem dúvida, independente do tratamento que for fazer, né? Eu acho que maturidade para tomar uma decisão, enxergar que a obesidade é uma doença, né? E ter maturidade para dizer, ó, eu quero me livrar dessa doença, eu quero ter saúde, eu quero viver e quero viver bem, eu quero ganhar 10 anos de vida, que normalmente é isso que a obesidade tira da pessoa, né? E às vezes não é nem de vida, porque quem é obeso às vezes não consegue viver. E é isso que as pessoas às vezes nos falam, né, Carol? Depois que faz cirurgia bariátrica, está no peso normal, já às vezes, nossa, eu estou tendo uma vida que eu não tinha, eu não sabia o que era viver, né? Então, enxergar a obesidade como uma doença, ter maturidade para buscar um tratamento adequado, profissionais adequados, né? E seguir a regra, né, a risca, para não ter desfechos negativos ao longo do tempo. E o teu conselho final, Carolina, aproveitando para te pedir também um conselho em relação a aplicativos e essas dietas que surgem nas redes sociais, que cuidados a gente deve ter com elas? Se a gente entender, por exemplo, um aplicativo como um apoio, uma ajuda para seguir o plano alimentar, que é o melhor para mim, tá ok. Agora, se eu entender que uma dieta que eu vou comprar na internet, ela vai me dar um resultado bom, e eu não vou conseguir manter ela por muito tempo e em função de que ela não é individualizada, aí o resultado normalmente vai ser reganho de peso. Teu conselho, então, para quem quer fazer uma dieta ou para quem quer mudar a sua qualidade de vida, procure um profissional, é isso? Isso, procure um nutricionista que vai te auxiliar nesse processo como um todo, né? Compreendendo todas as dificuldades e particularidades. Tá certo. Obrigada, Carolina. Obrigada, doutor Lucas. O painel está encerrando, agradeço a sua companhia. Lembrando que o programa reprisa na UPF TV amanhã, quarta-feira, às 11 da noite, e na quinta-feira, às 10 da noite. Na próxima semana, a gente volta com mais um tema de interesse da comunidade. Até lá.